Infelizmente, como você vai acompanhar nesse vídeo, muitas perspectivas de cientistas quanto ao nosso futuro não são nada boas. Doenças mortais estão voltando. O impacto do aquecimento global pode ser visto e sentido em várias regiões do planeta. De eventos climáticos extremos à elevação do nível do mar, o problema se tornou muito real, fazendo ressurgir vírus mortais com o derretimento do gelo. Os avanços na pesquisa do DNA antigo provam que as doenças coevoluem conosco há milhares de anos. O fato de podermos ser infectados por doenças de antigos hominídeos é assustador, de modo que não podemos nem projetar a ferocidade e os danos para a humanidade. Esse vídeo realmente está muito interessante, e de certa forma, assustador. Mas antes de darmos continuidade, gostaríamos de pedir a sua ajuda. Se você gosta dos nossos vídeos, então siga o nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você será avisado em cada vídeo novo que divulgarmos e mais pessoas poderão ter acesso às informações e dicas de saúde que divulgamos no nosso canal. Agora vamos ao assunto. O mais dramático desses impactos ambientais pode ser testemunhado no Ártico. Aquecendo a uma taxa 2 vezes maior que a média global, o gelo ártico está encolhendo anualmente e a camada de gelo da Groenlândia se tornou instável. Parece ficção científica, mas com o descongelamento lento que ocorre desde os anos 80, micróbios há muito adormecidos, agentes infecciosos, vírus e esporos antigos estão despertando. Confira quais são nesse vídeo. Gripe espanhola. A gripe espanhola matou aproximadamente 50 milhões de pessoas em todo o mundo entre 1917 e 1918. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas, ou um terço da população mundial na época, foram infectadas pelo vírus. Na esperança de encontrar um espécime do vírus em hibernação, um cientista de São Francisco viajou para o Alasca em 1997 e voltou para casa com amostras escavadas obtidas em um cemitério conhecido por ter várias vítimas da gripe espanhola. Foi decodificado toda a sequência da DNA do vírus, provando que as cepas de vírus pandêmicos podem realmente hibernar por longos períodos de tempo e ressurgir por meio de uma variante de vias, uma vez descongelado. De acordo com alguns cientistas, somos tão vulneráveis a um surto de pandemia hoje quanto éramos em 1918, se não mais. A população mundial quadruplicou e a aglomeração em áreas urbanizadas pode ser um fator crucial. Com um vírus que continua mutando e trocando genes, podemos nos encontrar em uma epidemia que pode matar 200 a 400 milhões de pessoas em um piscar de olhos. Botulismo. O botulismo é uma doença rara causada pelas toxinas botulínicas, um dos agentes mais letais conhecidos pela humanidade. A toxina causa paralisia muscular e geralmente se apresenta com dificuldades de falar e engolir, antes de paralisar o corpo humano inteiro de um ser humano. A intervenção médica não garante a sobrevivência, mas sem tratamento a doença apresenta mortalidade de 50%. Assim como a bactéria do antraz, o botulino forma esporos que podem e têm sobrevivido nas camadas de gelo por mais de um século, constituindo uma ameaça muito real depois do descongelamento. Os esporos podem acabar no solo, poeira e sedimentos de água doce marinhos, onde o surto pode ser estabelecido. Durante os surtos de aves e peixes, as carcaças dos animais mortos se tornam uma parte autossustentável do ciclo alimentar à medida que são alimentadas por vermes ou peixes necrófagos, e os esporos podem terminar em sistemas de água doce ou em novas áreas anteriormente não afetadas. Em 1998, o Lago Erie viu surtos anuais de botulismo e agora estão se tornando mais comuns nos outros grandes lagos mundo afora. Vírus gigantes. Durante 2013 e 2014, os cientistas descobriram 2 vírus gigantes nas camadas de gelo da Sibéria. Esses vírus são tão grandes que podem ser visualizados num microscópio normal. Uma vez descongelados, esses vírus tornaram-se imediatamente infecciosos, causando avisos de que os vírus das antigas comunidades siberianas também podem ser revividos à medida que o gelo derrete. Infelizmente para nós, o derretimento do gelo não é a única ameaça. No momento, a maior parte da região siberiana deserta e as camadas mais profundas de gelo estão sendo perturbadas. No entanto,
Devido ao derretimento do gelo marinho, a costa norte da Sibéria está se tornando mais acessível, levando à expansão industrial, com as atividades de perfuração se tornando muito lucrativas. Ninguém sabe os vírus que podem estar escondidos nas camadas mais profundas de gelo e podem vir à tona com essas perfurações. Antraz. No início do século XX, mais de 1 milhão de renas sucumbiram à peste siberiana, conhecida como antraz no mundo ocidental. Só na Sibéria Oriental estima-se que existam 285 cemitérios de renas, dos quais se conhece a localização exata de apenas 77. De acordo com alguns pesquisadores, o preservador perfeito para micróbios e vírus é o frio, escuridão e falta de oxigênio. Na região da Sibéria que citamos, existem aproximadamente 1,5 milhão de carcaças de renas infestadas com antraz, cujos esporos podem sobreviver por mais de 100 anos. Em 2016 ocorreu um surto após o descongelamento de uma carcaça de rena de 75 anos, liberando esporos infecciosos na água, no solo e nos abastecimentos de alimentos próximos. Mais de 300 renas morreram e 100 pessoas tiveram que ser hospitalizadas. Peste bubônica. Um estudo realizado em 2011 detectou no Ático a sequência de DNA da peste bubônica, doença que matou mais de 20 milhões de pessoas durante a Idade Média, causando o temor de que esses germes adormecidos no gelo desde os séculos XVIII e XIX possam ser liberados com o derretimento das camadas de gelo, especialmente onde as vítimas da peste foram enterradas. Surtos de peste bubônica altamente contagiosa ainda ocorrem esporadicamente em 35 países e os casos estão aumentando. Na Mongólia, pelo menos uma pessoa morre da peste todos os anos. Vacinas para mais de 15 mil pessoas foram enviadas para áreas de quarentena. Embora os cientistas concordem que a relação entre as mudanças climáticas ainda não seja totalmente compreendida, seu aumento pode ser atribuído ao fato de que a bactéria da peste sobrevive e se multiplica em micróbios no solo e na água. Quando os roedores se instalam, cavam ou vivem no solo que antes tinham camadas de gelo, ele encontra a bactéria e a espalha por meio de pulgas. Varíola. Na década de 1980 a Sibéria viu um surto massivo de varíola. Centenas de cadáveres infectados foram enterrados sob a camada superior de gelo próximo ao rio Colima. Depois de mais de 100 anos, as enchentes do rio, aceleradas pelo derretimento das camadas de gelo, começaram a erodir as margens onde os corpos estão enterrados. Para complicar um assunto já desagradável, uma equipe de pesquisa adquiriu e remontou toda a sequência de DNA do genoma do corpo de uma criança que morreu no século XVII, confirmando os temores de que a varíola não tenha sido erradicada do planeta. Em 1980, poucos meses após a última morte acidental conhecida relacionada à doença, a Organização Mundial da Saúde declarou que a varíola havia sido erradicada. Hoje o único estoque oficial remanescente do vírus pode ser encontrado em apenas 2 lugares, em 2 centros de prevenção de doenças, um nos Estados Unidos e outro na Rússia. No entanto, foram descobertos estoques vivos esquecidos no estado de Maryland, nos Estados Unidos, em 2014, causando temores de que outras instituições possam ter perdido alguns de seus estoques também. Como o vírus é considerado um agente de bioterrorismo, provavelmente é bom que surja em breve o primeiro medicamento para tratar com eficácia a doença. Hanseníase e tuberculose. A hanseníase e a tuberculose eram muito comuns no passado. Embora ambas as doenças ainda existam hoje, seus longos períodos de incubação e o declínio nas campanhas de eliminação resultaram em novos casos diagnosticados que são quase o dobro do previsto pela Organização Mundial da Saúde, causando a visão de que a eliminação global se tornou impossível. Os agentes causadores da tuberculose e da hanseníase, as microbactérias, são extremamente resistentes e de crescimento lento, sem reservatório ambiental conhecido. A maior parte do DNA recuperado até agora foi de cemitérios medievais da Europa. Mas, recentemente, evidências de DNA de microbactérias tuberculosas foram recuperadas na carcaça de um bisão encontrado num local onde a camada de gelo derreteu. Enfim, essas doenças continuam sendo uma ameaça global. Mercúrio. A Organização Mundial da Saúde considera o mercúrio um dos 10 produtos químicos mais perigosos do mundo.
A exposição ao mercúrio pode levar a uma variedade de problemas de saúde graves, principalmente efeitos tóxicos na pele, sangue, olhos, pulmões e sistema digestivo, nervoso e imunológico. Ele se encontra naturalmente em minérios e combustíveis fósseis, muitos ainda congelados. Níveis perigosos de mercúrio encontrados em peixes e crustáceos, incluindo seus predadores naturais, têm aumentado devido à atividade humana, e altos níveis de mercúrio podem ser encontrados hoje em até 10% da população mundial. Em meio a demandas por energia mais limpa e melhores regulamentações de emissões, os cientistas descobriram recentemente que a quantidade de mercúrio atualmente nas camadas de gelo derretidas é 10 vezes maior do que todo o mercúrio que enviamos para a atmosfera nas últimas 3 décadas. Os 15 milhões de galões atualmente vulneráveis às mudanças climáticas são oficialmente o maior reservatório de mercúrio do planeta e será liberado no próximo século, com consequências ainda desconhecidas para o meio ambiente. Simplificando, devemos aproveitar a praia, ostras e sushi enquanto podemos. Bactérias antigas. A NASA não emprega apenas engenheiros e astronautas, eles também têm vários programas de pesquisa onde os astrobiólogos exploram o potencial de vida em Marte e as possibilidades de congelamento criogênico na Terra. Durante uma pesquisa numa camada de gelo, psicrófilos, que são organismos que só podem ser encontrados em temperaturas extremamente baixas, astrobiólogos da NASA descobriram uma bactéria que estava congelada por 32 mil anos. Após a remoção do gelo e a aplicação de uma camada açucarada, a bactéria voltou à vida, como se nunca tivesse sido congelada. Após mais testes, a NASA concluiu que haviam encontrado uma nova forma de vida. Em 2017, os cientistas também descobriram bactérias em uma mina mexicana que pode ser muito mais antiga. Presos dentro de bolsões fluidos de cristais recuperados, esses micróbios também reviveram e começaram a se multiplicar após serem removidos dos invólucros. Durante outros testes, os cientistas ficaram chocados ao descobrir que a bactéria era resistente a 18 tipos de antibióticos. Além do mais, as bactérias conseguiram desativar 50% deles. Uma hoste de patógenos antigos desconhecidos. Os temores atuais sobre surtos potenciais não se estendem apenas a doenças conhecidas e patógenos recentemente descobertos. Os pesquisadores têm analisado o conteúdo de DNA das camadas de gelo por anos e encontraram nessas camadas sequências de DNA de inúmeras bactérias desconhecidas que poderiam infectar humanos. Os restos mortais de neandertais e populações que se estabeleceram na Sibéria e foram crivadas de doenças mortais estão sendo descobertas enquanto o gelo derrete. Podemos não ser imunes aos patógenos dessas bactérias. Resta torcermos para que a medicina continue evoluindo e no futuro possamos nos livrar dessas bactérias mortais. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. E novamente pedimos a sua ajuda. Se possível, siga o nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai divulgar mais os nossos vídeos e poderemos levar informações importantes sobre saúde para muito mais pessoas. Até o próximo vídeo!